Olá, seja bem-vindo a ler Espiritismo juntos. Eu me chamo Daniele Caro e nós tivemos uma breve pausa, nas leituras por motivos pessoais, mas hoje vamos retomar, se Deus quiser, dar continuidade na leitura do livro Nosso Lar. A proposta é lermos toda a série A Vida no Mundo Espiritual, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o querido Chico, pelo espírito André Luiz. E o primeiro livro desta série é o livro Nosso Lar, e é nele que nós estamos. Nós já lemos até o capítulo 44 e hoje nós vamos para o capítulo 45, que para mim, especialmente, que trata de música. Eu já fui cantora profissional, continuo sendo cantora, porque a gente não deixa de ser. Não trabalho mais profissionalmente com a música, mas é algo que faz parte de mim, é da minha essência, eu amo. Então vamos falar de música. E o capítulo 45 se chama No Campo da Música. Então vamos lá, sem delonga, vamos à nossa leitura. Se está chegando agora, retorna, assiste os outros vídeos, tem inteira do assunto. E vamos lá. 45, No Campo da Música. À tardinha, Lísias convidou-me para acompanhá-lo ao campo da música. É preciso distrair-se um pouco, André, disse ele gentil. Vendo-me relutante, acentuou. Falarei a Tobias. A própria Narcisa consagrou o dia de hoje ao descanso. Vamos! Eu, porém, observava em mim mesmo singular fenômeno. Não obstante a escassez dos meus dias de serviço, já dedicava grande amor àquelas câmaras. As visitas diárias do ministro Genésio, a companhia de Narcisa, a inspiração de Tobias, a camaradagem dos companheiros, tudo isso me falava particularmente ao espírito. Narcisa, Salúcio e eu aproveitávamos todos os instantes de folga para melhorar o interior, aqui e ali, suavizando a situação dos enfermos, que estimávamos de todo o coração, como se fossem nossos filhos. Considerando a nova posição em que me encontrava, acerquei-me de Tobias, a quem o enfermeiro do auxílio dirigiu a palavra com respeitosa intimidade. Recebendo a solicitação, meu iniciador no trabalho anuiu satisfeito. Ótimo programa! André precisa conhecer o campo da música. E abraçando-me, não hesite, aproveite, volte à noite, quando quiser. Todos os nossos serviços estão convenientemente atendidos. Então vamos parar um pouquinho aqui. Lísias foi o primeiro enfermeiro, mais que enfermeiro, um amigo, visto que convidou o André Luiz a ficar na casa dele após a sua recuperação. Foi quem recebeu o André Luiz lá no início, na chegada, André Luiz se recuperou, ficou na casa de Lísias, com a mãezinha de Lísias, a família. Começou a trabalhar nas câmaras de retificação, Aqui que ele tem a Narcisa, todas as pessoas que trabalham com ele, e André, mesmo sendo dia de folga, não queria se afastar. Ele já está tão envolvido no trabalho, como ele disse assim, mesmo sendo tão recente, o trabalho dele nas câmaras de retificação, ele está tão envolvido, porque ele e a Narcisa aproveitam cada instante, mesmo os de repouso, para arrumar aqui, arrumar ali, para deixar bem confortável para aqueles irmãos que chegam e são socorridos. Então André Luiz não queria ir.
Mas Lísias falou com Tobias, né? E dá para levar André? O que tu acha do André ir lá no campo da música? E Tobias disse, vai, André, vai, volta à noite. Então vamos prosseguir a nossa leitura. Acompanhei Lísias reconhecidamente. Atingindo-lhe a residência no Ministério do Auxílio, tive a satisfação de rever a senhora Laura e informar-me quanto ao regresso da abnegada mãe de Heloísa, que deveria retornar do planeta na próxima semana. A casa estava repleta de contentamento. Havia mais beleza no interior doméstico, novas disposições no jardim. Despedindo-nos, a dona da casa me abraçou e falou bem-humorada. Então, doravante, a cidade terá mais um frequentador para o campo da música. Tome cuidado com o coração. E sorrindo, com o nobre otimismo de sempre, acentuou. Quanto a mim, ainda ficarei hoje em casa. Vingar-me-ei de vocês, porém, muito breve. Não me demorarei a buscar meu alimento na terra. Em meio da geral alegria, ganhamos a via pública. As jovens faziam-se acompanhar de Polidoro e Estácio, com quem palestravam animadamente. Lísias ao meu lado, logo que deixamos o aeróbus, numa das praças do Ministério da Elevação, disse carinhoso. Finalmente, vai você conhecer minha noiva, de que tenho falado muitas vezes. É curioso, observei intrigado. Encontramos noivados também por aqui. De novo André Luiz nas dúvidas, né? André Luiz tá cheio de dúvidas, tá tudo certo. Como não? Diz Lísias. Vive o amor sublime no corpo mortal ou na alma eterna? Lá no círculo terrestre, meu caro, o amor é uma espécie de ouro abafado nas pedras brutas. Tanto o misturam os homens com as necessidades, os desejos e os estados inferiores, que raramente se diferenciará a ganga do precioso metal. Bom, vamos parar um pouquinho. André Luiz vai perguntar, mas aqui também tem noivados? E Lísias vai dizer, como não? Né? Que o amor verdadeiro, na verdade, é muito mais vivido lá do que na Terra. Porque na Terra, nós misturamos tanto com outras coisas, isso que Lísias quer dizer aqui. É uma espécie de ouro abafado em pedra bruta, porque a gente mistura com conveniência, com sexo banal, que mal dá para diferenciar o ouro de pedra comum, né, na hora de separar. É isso que Lísias está querendo dizer para André Luiz, que claro que existe amor no plano espiritual, existe noivado, né? É isso que ele está falando. A observação era lógica. Reconhecendo o efeito benéfico da explicação, prosseguiu. O noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus da ilusão e obscurece-nos o olhar. A obscurecer-nos o olhar, perdão. Somos o que somos. Lacínia e eu já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. Olha só, o que nós vamos descobrir aqui. Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tiveram origem na minha imprevidência e a absoluta falta de autodomínio. A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino ainda não foi devidamente compreendida por nós outros. Raramente algum de nós a utiliza no mundo em serviços de espiritualização. A miúde, convertemo-la em resvaladouro para a animalidade.
Vamos parar um pouquinho aqui antes de continuar, porque agora, a partir daqui, Lísias vai falar das mulheres. Então, Lísias, né, depois de brincar ali que o amor é mais sublime no plano espiritual, ele vem falar que ele e a Lacínia, que é a noiva, já tiveram experiências, mais de uma, como encarnados, e que falharam em muitas delas, né? E por que eu disse para nós prestarmos atenção? Porque pode ser a história de muitos de nós, né? E Lísias vai falar aqui que ele reconhece que muitas das falhas, dos problemas que eles tiveram nos encontros deles foi por conta do próprio Lísias, que como figura masculina não soube aproveitar a liberdade que a conveniência social ainda oferece aos homens, né? Que poucos entendem, são raros os que entendem que essa liberdade oferecida ao sexo masculino, ela é propícia para alguns serviços de espiritualização e não para que acaba sendo usado. É isso que Lísias quis explicar aqui. Agora ele vai falar. As mulheres, ao contrário, têm sido até agora a seu favor As mulheres, ao contrário, têm tido até agora a seu favor as disciplinas mais rigorosas. Agora sim, deu uma travada aqui. Na existência passageira, sofrem-nos a tirania e suportam o peso das nossas imposições. Aqui, porém, verificamos o reajustamento dos valores. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo, todavia é expressão da verdade. Então, Lísias, eu até travei aqui porque eu não estava entendendo o contexto, né? O que Lísias quis dizer? Que ao contrário dos homens, as mulheres sofrem por parte deles, da figura masculina, imposições, regramentos e aprenderam a obedecer, tá? Não que isso, ele não está botando em voga se isso é correto ou errado, mas ele está dizendo que só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. E isso sim é material valioso para nossa análise, né? Para nossa reflexão. Que na verdade as mulheres têm sabido tirar proveito, bom proveito, de algumas questões impositivas que sofrem, apesar de não serem exatamente corretas. Isso que Lísias vem falar pra gente. Contudo, indaguei, André Luiz, né? Continuamos a leitura. Tem você em mira novos planos para os círculos carnais? André Luiz já ficou curioso, quer saber se Lísias vai querer reencarnar proximamente. E Lísias vai responder: nem podia ser de outro modo, explicou ele pressuroso. Necessito enriquecer o patrimônio das experiências e, além disso, minhas dívidas para com o planeta são ainda enormes. Lacínia e eu fundaremos aqui, dentro de em breve, nossa casinha de felicidade, crendo que voltaremos à Terra precisamente daqui a uns 30 anos. Então Lísias responde para André: não tem como ser de outro jeito, né? E nós aprendemos na doutrina espírita que vamos reencarnar tantas vezes quanto forem necessárias para que aprendamos tudo o que precisamos. Portanto, muitas vezes ainda, com Lísias e Lacínia não seria diferente. Mas relativo ao amor que eles estão falando aqui, do relacionamento entre Lísias e Lacínia, ele conta que eles vão
fazer a casinha deles lá em nosso lar e que aproximadamente em 30 anos vão reencarnar para viver uma nova experiência. Vejamos que interessante. Vamos continuar. Havíamos alcançado as cercanias do campo da música. Luzes de indescritível beleza banhavam um extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro conto de fadas. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes. Um espetáculo absolutamente novo para mim. Olha que lindo, né, que André vem narrando do que é o campo da música que ele está chegando. Antes que pudesse manifestar minha profunda admiração, Lísias recomendou bem-humorado. Lacínia sempre se faz acompanhar de 2 irmãs, as quais espero faça você as honras de cavalheiro. Então Lísias tá falando para André. André, a Lacínia sempre vem com as irmãs. Você vai fazer companhia para as irmãs, por gentileza, né? Seja cavalheiro. E olha só o que André Luiz vai responder. Mas, Lísias, respondi reticencioso, considerando minha antiga condição conjugal. Você deve compreender que estou ligado a Zélia. Olha só como é a nossa cabeça de encarnado, né? Que já levamos tudo para o outro lado. O enfermeiro amigo, nesse instante, riu a valer, acrescentando. Era o que faltava. Ninguém quer ferir seus sentimentos de fidelidade. Não creio, no entanto, que a união esponsalícia deva trazer o esquecimento da vida social. Não sabe mais ser o irmão de alguém, André? Chamou a atenção de André Luiz. Lísias quis dizer, agora quer dizer, porque tu tem responsabilidade com a tua esposa, tu não é mais irmão de ninguém? Não tem mais vida social? Não vai ser educado com as pessoas? É claro que para nós encarnados, nas relações sociais que nós vivemos, onde tudo pode ser considerado, né, de outra forma, a gente tem muito receio. Tem e provavelmente leve conosco, né, como o André levou e tá aqui explicando para Lísias, que tá com receio, né, de se portar assim. Vamos lá. Ri-me, desconcertado, e nada pude replicar, porque André entendeu que Lísias estava certo. Nesse momento, atingimos a faixa de entrada, onde Lísias pagou gentilmente o ingresso. Vamos parar um pouquinho, né? Quem não lembra, né? Eles pagam ingressos através do bônus hora que eles recebem por trabalhar. E como os trabalhadores mais antigos, né, tem muitos bônus horas, eles se oferecem gentilmente para pagar, vamos dizer assim, né, para os mais novos, como é o caso de André Luiz. Notei ali mesmo grande grupo de passeantes em torno de gracioso coreto, onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executava música ligeira. Caminhos marginados de flores desenhavam-se à nossa frente, dando acesso ao interior do parque, em várias direções. Observando minha admiração pelas canções que se ouviam, o companheiro explicou. Nas extremidades do campo, temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo. Dos que ainda não podem entender a arte sublime. Mas, no centro, temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Olha que interessante, vamos parar um pouquinho. Então eles chegaram, André Luiz se deparou com o campo da música, um lugar lindíssimo, com luzes diferenciadas, caminhos de flores que levavam, né,
a diversos lugares. No centro, um coreto onde um grupo tocava uma música ligeira, uma música animada, né? De certa forma, animada. Não sei se animada seria o correto, mas uma música de uma acentuação rítmica um pouquinho mais elevada, não era uma música calminha. Assim fica melhor explicado. E Elísias explicou que nas extremidades se tocava ali no campo da música mais de um tipo de música. Que nas extremidades se tocavam músicas de estilos musicais diferentes para aquelas pessoas que ainda eram apegadas àqueles estilos musicais, né? E que no centro se tocava a música universal. Quem já tinha condições de conseguir entender esta música universal. A arte sublime, como eles falam. A arte santificada. Mas não vamos aqui nos apegar a entender essa arte. Nós só estamos nos situando dentro de nosso lar, esta colônia, no campo da música. Não vamos tentar fazer relativizar os nossos gostos musicais, o que é essa música, não. Nós só estamos entendendo como funciona, né? Tudo a seu tempo. Então vamos lá. Com efeito, depois de atravessarmos alamedas risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu. Na terra, há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para músicas regionais. Para a música regional. Ali, contudo, verificava-se o contrário. O centro do campo estava repleto. Eu havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia e extasiara-me ante a reunião que o nosso ministério consagrava ao governador. Mas o que via agora excedia a tudo que me deslumbrara até então. Então, André está dizendo que na Terra há pequenos grupos que apreciam uma música universal, mais refinada, e grandes grupos que apreciam músicas separadas por grupos, vamos dizer assim, por estilos. Mas que lá em nosso lar é o contrário, né? Que como Lísias tinha dito, que existiam setores tocando diferentes tipos de música e no centro havia uma música universal, era ali em nosso lar que a grande maioria das pessoas estavam, dos espíritos estavam apreciando aquela música, né? E que se ele já havia presenciado grandes aglomerações de irmãos, de espíritos, né? Aquilo que ele estava presenciando ali em torno da música, do campo da música, era de longe o maior espetáculo que ele havia presenciado em nosso lar. Vamos lá então. A nata de nosso lar apresentava-se em magnífica forma. Não era luxo nem excesso de qualquer natureza o que proporcionava tanto brilho ao quadro maravilhoso. André vai começar a descrever pra gente o que é que ele viu, assim. De longe era a cena de maior proporção que ele havia presenciado. Era a expressão natural de tudo. A simplicidade confundida com beleza. A arte pura e a vida sem artifícios. O elemento feminino aparecia na paisagem, revelando extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. Vamos parar um pouquinho. O que André está querendo nos explicar? Que é tão simples que deixa de ser óbvio até. O que a gente imagina quando fala de artes, de shows, né? Ou então quando pensa em antigamente aqueles teatros, né? Porque a gente vê nos filmes
a gente pensa em grandes shows. Hoje em dia, então, mais se falando na questão mais moderna, grandes shows de luzes, de coisas magníficas, né? Antigamente, muito luxo, teatros, vestidos de festa, joias, isso que vem à nossa mente, né? E aqui André está explicando que tem tudo isso, ele fala inclusive do elemento feminino como algo que transcende, né? Pela simplicidade com bom gosto, não deixa de ter a elegância, o fino trato, mas tudo é simples, não é para mostrar nada. É ainda difícil para o nosso entendimento, mas é a arte em essência, porque a arte é isso, né? Assim como Isis falava que a gente pega o amor e coloca um monte de coisa lá que não faz parte, na arte, para nós encarnados também. A arte, ela é sublime, mas a gente mistura um monte de desejos nossos encarnados que não fazem parte dela, né? E é isso que André está tentando nos explicar, porque eu acredito que seja muito mais do que isso que ele consegue, né, nos narrar. E não por incapacidade dele, mas ele nos respeita, sabe que a gente não teria condições. Então ele tenta narrar de forma muito simples o que ele presencia aqui. Agora ele vai seguir. Grandes árvores diferentes das que se conhecem na terra guarnecem belos recintos, iluminados e acolhedores. Não somente os pares afetuosos demoravam nas estradas floridas. Grupos de senhoras e cavalheiros entretinham-se em animada conversação, valiosa e construtiva. Não obstante, sentir-me sinceramente humilhado pela minha insignificância ante aquela aglomeração seletíssima, experimentava a mensagem silenciosa de simpatia no olhar de quantos me defrontavam. Ouvia frases soltas referentes aos círculos carnais, contudo, em nenhuma palestra notei o mais ligeiro laivo de malícia ou de acusação aos homens. Então vamos parar aqui. Antes dessa última frase, André disse que sentia-se humilhado. O que ele quis dizer? Que aqueles espíritos que ali estavam eram de uma diferenciação do que ele esperava ver, que ele se sentia até constrangido. Eu imagino que seja como quando a gente chega num lugar e todo mundo muito arrumado. Mas claro que aqui não é por essa questão. Que ele conseguia sentir a elevação daqueles irmãos que ali estavam, né? Mas que de forma alguma ele foi maltratado, porque todos o acolhiam com um olhar, né? Continuavam em suas conversações, mas o acolhiam com um olhar. Quem estava se sentindo assim era ele. Não estavam fazendo ele se sentir dessa forma, né? E ele fala que ali as pessoas conversavam saudavelmente e que se ouvia, ele até ouvia dentro das conversas se falar dos planos carnais, mas tudo com muito respeito, ninguém com raiva, ninguém fazendo fofoca, né? Muito interessante. Ele tá assim, ó, ele tá boquiaberto com o que ele tá presenciando. Olha só. Discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, mas todos os comentários tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo, sem qualquer atrito de opinião. Quer dizer, eles conseguem conversar sem brigar. É isso que a André está querendo dizer. Agora, sem brincadeiras, conseguem manter um nível de conversa elevado, onde pode-se ter opiniões sobre filosofia, sobre cultura, sem se levar para o lado pessoal,
sem se discutir, né? Olha que magnífico. Observei que ali o mais sábio restringia as vibrações do seu poder intelectual, ao passo que os menos instruídos elevavam, quanto possível, a capacidade de compreensão para absorver as dádivas do conhecimento superior. Em palestras numerosas, recolhia referências a Jesus e ao Evangelho. No entanto, o que mais me impressionava era a nota de alegria reinante em todas as conversações. Ninguém recordava o mestre com as vibrações negativas da tristeza inútil ou do injustificável desalento, né? Como, vamos parar um pouquinho, Jesus era escutado nas conversas, né? O Evangelho, mas nunca com aquele tom, ai, olha o que a gente fez, olha que horror que fizeram com Jesus. Não, para questões produtivas, né? Olha, que interessante. Jesus era lembrado por todos como o supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade, mas também consciente da energia e da vigilância necessárias à preservação da ordem e da justiça. Aquela sociedade otimista encantava-me. Diante dos olhos, tinha concretizadas as esperanças de grande número de pensadores verdadeiramente nobres da Terra. O que André está querendo falar aqui? Que ele estava encantado. Porque nós, encarnados, nós lemos muitas coisas boas, lemos, né? Tomamos ciência, mas também, diante de tanta perversidade ainda existente, se não estamos em grande vigília, nos deixamos envolver, nos deixamos cair na descrença. E aí esses grandes pensadores, como ele falam, ficam só no papel, né? E aí ele está dizendo aqui, renasceu nele a esperança de tudo que ele tinha aprendido com os grandes pensadores da Terra. Grandemente maravilhado com a música sublime, ouvi Lísias dizer: nossos orientadores, em harmonia, absorvem raios de inspiração nos planos mais altos e os grandes compositores terrestres são, por vezes, trazidos às esferas como a nossa, onde recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as, por sua vez, aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possui. Que Lísias está explicando para André? Que muitos dos orientadores do nosso lar vão em planos superiores, recebem inspiração e trazem os compositores encarnados e passam a eles, né, estas inspirações, para que estes compositores peguem a sua capacidade, a sua genialidade e misturem a essas composições melódicas para proporcionar aos nossos ouvidos humanos encarnados um pouco da beleza da música. Olha que interessante, né? O que é a inspiração, como chega a inspiração. Ele está explicando como chega a inspiração para os compositores que fazem boa música. Que incrível, né? O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. O facho resplendente e eterno da vida procede originariamente de Deus. Quer dizer, Lísias está falando para André que o universo está cheio de belezas, está cheio de coisas lindas, maravilhosas, e que tudo o que é bom, lindo e belo sempre vai vir de Deus. O enfermeiro do auxílio, todavia, não pôde continuar. Fôramos defrontados por gracioso grupo. Lacínia e as irmãs haviam chegado e era preciso atender
aos imperativos da confraternização. E assim nós terminamos a leitura do capítulo 45, Campo da Música. Que lindo capítulo! Quanto aprendizado! André Luiz consegue nos levar para aquele momento. E se parece difícil para nós entendermos, visualizarmos isto como uma realidade, só em nos colocarmos de alguma forma lá, em imaginação, com certeza, auxilia em muito o nosso espírito, a nossa alma, né, a ir aceitando, né, as realidades do plano espiritual, para que a gente não seja pego tão de surpresa, né, e que a gente possa, acima de tudo, ressignificando valores para nos tornarmos melhores aqui, enquanto reencarnados. Que é para isso que nós ganhamos este presente, que é esta existência, nos tornarmos melhores aqui. Espero que tenham gostado. Gratidão à espiritualidade que nos acompanha nessa tarefa, nestes momentos. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Ele quiser, que assim seja.